Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, trazendo mais uma vez um devocional para a nossa edificação. E também quero convidar você que tem nos acompanhado nos devocionais a juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E hoje, então, gostaria de trazer um devocional com o título de Atitude de um homem segundo o coração de Deus. Atitude de um homem segundo o coração de Deus. E para tanto, vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 51, versos de 1 a 5. Salmo 51, versos de 1 a 5, que assim nos diz a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui temos então o Salmo 51, o Salmo confissional, um salmo de confissão. Aqui é o rei Davi se confessando diante de Deus sobre os seus pecados. O rei Davi usa o Salmo 51 e também usa o Salmo 32, que é de sua autoria. Salmo de confissão. O homem segundo o coração de Deus, o segundo rei de Israel, está pedindo perdão a Deus. Essa é uma característica do homem segundo o coração de Deus. A característica maior de um homem segundo o coração de Deus é ser reconhecedor dos seus erros. Davi está angustiado por causa dos seus pecados. O rei Davi, enquanto rei de Israel, ele teve dois grandes pecados. E foi o pecado de adultério e o pecado de assassinato. Davi adulterou com uma serva sua chamada Batseba. E esta, então, ao engravidar, era esposa do seu soldado chamado Urias. Então, Davi, ao adulterar e saber então que essa Batseba estava grávida, ele então pediu então que o seu comandante colocasse Urias, o seu esposo dessa senhora, na linha de frente para ser morto. Então, tudo isso premeditado. Então, Davi teve dois grandes pecados no seu reinado quanto rei de Israel. Ele teve o pecado de adultério e o pecado de assassinato. Davi sabia o que estava fazendo. Isso, então, nos mostra que Davi era um homem que, apesar de ser conhecedor de Deus, ele tinha um coração ainda que necessitava da graça de Deus. Davi peca por adultério e peca por assassinato. E aqui então Davi está confessando o seu pecado diante de Deus. Esses pecados o deixou mal, e assim deve ser quando pecamos. Aqueles que conhecem a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo devem se sentir mal e buscar logo o perdão divino. Como devemos então buscar o perdão divino? Confessando o nosso pecado a Deus. Aqui temos o rei Davi, o segundo rei de Israel, um rei próspero, sábio, importante e guerreiro, mas também humano. Ser humano é entender que todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes podem não agradar a Deus, quando vem do nosso coração. Aqui no Salmo 51, versículo 5, vai nos dizer, o rei Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, então, ele encara a realidade do pecado, porque ele entende que pecou, que era um pecador, e todos nós pecamos. A palavra nos diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando pecamos, devemos ter a mesma atitude do rei Davi, confessar logo o nosso pecado a Deus. Mas confessar o nosso pecado a Deus, porque a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos a Deus nossos pecados por meio do Senhor Jesus Cristo, reatamos com nossa relação com Deus. Mas é necessário que confessemos a Deus os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão e amigo, podemos perceber que o rei Davi, aqui nesse salmo confessional, o Salmo 51, queria, além do perdão de Deus sobre os seus pecados, Davi também tinha medo de perder a comunhão com Deus. Davi reinou em Israel 40 anos,
mesmo humano, limitado e imperfeito, o rei Davi sabia da importância de ter Deus no seu lado, ter Deus ao seu lado. E aqui então podemos observar que aprendemos 3 lições para a nossa vida, tomando aqui essa atitude de Davi, do rei Davi, com relação ao confessar o pecado a Deus. A primeira lição é: quando fazemos algo sem consultar a Deus pela oração e leitura da sua palavra, vamos pecar, porque estamos confiando em nosso coração. E o nosso coração, como diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, verso 9, é enganoso. Segundo, nunca use dos dons que Deus lhe deu e pensar que Deus lhe deu também carta branca para fazer o que quiser. Tendo aqui, apesar de você pode ser um grande servo de Deus, mas nunca queira andar com suas próprias pernas. Porque quando deixamos a direção do Senhor, a palavra de Deus, e queremos andar por nós mesmos, com certeza vamos fazer coisas que vai desagradar ao Senhor. Porque as coisas que agradam ao Senhor, Ele já tem direcionado na sua palavra. Não precisamos buscar mais nenhum tipo de direção, senão a única e verdadeira palavra de Deus. E terceiro, como servos de Deus, devemos ser dependentes e humildes perante Ele, perante Deus, e ser prontos a ouvir e entender o que Deus quer que façamos através da sua palavra. Davi, meus irmãos e amigos, ele foi um rei muito querido no seu tempo, e até hoje Davi é querido em Israel, a lembrança do rei Davi. Porém, Davi também era um homem, era um ser humano que necessitava da presença de Deus na sua vida. E aqui então, como nós também somos falhos, temos pensamentos que desagradam ao Senhor, temos pecados, então precisamos da direção de Deus, sempre confessando o nosso pecado. Ao confessarmos os nossos pecados, vamos ter mais uma vez a graça e a misericórdia de Deus nos acompanhando. Davi então encerra a sua vida aconselhando o seu sucessor, o terceiro rei de Israel, que seria o seu próprio filho Salomão. E ele encerra a sua vida aconselhando seu filho nas segundas palavras de 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas 28, versículo 9, que nos diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e o serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-te por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. 3 atitudes que Davi queria que seu filho Salomão, como o sucessor ao reinado de Israel, tivesse na sua vida. Tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Além de conhecer o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. E busca a esse Deus, e ele deixará achar-se por ti. Isso é muito importante. Então, Davi é um exemplo de que quando nós erramos, devemos ser reconhecedores dos nossos erros. A característica principal do homem segundo o coração de Deus é ser reconhecedor dos seus erros. Que você, meu irmão em Cristo, sonde o seu coração, você que conhece a verdade, e coloque-se diante do trono de Deus em gratidão e misericórdia, pedindo misericórdia a Ele. E em oração, que Deus te guie através de sua palavra, que confesse, que você possa cada dia estar caminhando com o Senhor e através do Senhor. Você, meu amigo que está me ouvindo, esse devocional, lembre-se que para termos comunhão com Deus, é necessário confessarmos os nossos pecados, confessar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que pagou o preço pelos seus pecados. E assim então, quando você confessa a Deus seus pecados mediante o Senhor Jesus Cristo, você, além de receber o perdão dos seus pecados, você se torna um filho de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e faça cada dia que a sua palavra seja nosso guia, porque através da palavra de Deus temos a direção certa, porque a palavra é de Deus e não dos homens. E Deus nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.